Quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta aqui com mais um vídeo. Quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que temos muitos assuntos. Claro que o assunto do momento envolve, evidentemente, o nosso candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, envolve o governo americano e o desgoverno brasileiro. Esses são os assuntos principais. E evidentemente que é disso que nós vamos tratar. E eu quero aqui começar cantarolando uma canção muito antiga e muito famosa. Joaquim José da Silva Xavier, cantada pela Elis Regina, e que o Inácio deveria decorar a letra, porque assim ele não cometeria erros tão bizonhos, né, tão ruins, que é costume, obviamente, mas publicamente só nos faz passar vergonha, não é isto? Mas vamos falar disso também. Agora, respondendo aí a um amigo que já me perguntou por 2 vezes, e agora vou responder para ele, ele pede aí a minha opinião sobre a conduta do Nicolas Ferreira, né? É sempre um assunto espinhoso, porque ele ainda é do lado da direita, ele ainda é conservador, e fica esta situação aí do que ele diz, do que ele deixa de dizer, para quem ele dá apoio, e claro que todos nós ficamos em dúvidas. Então, respondendo diretamente, eu vou dizer o seguinte: o meu posicionamento é muito claro. Em minha opinião, existe aí 2 características que conseguem atrair a atenção dos eleitores no Brasil. Por exemplo, uma delas é o carisma, que é fundamental para você atrair a atenção, mas nem todos têm. E a outra são as ações. E a primeira, o carisma, depende da segunda para não perder credibilidade. Não adianta você ter carisma e agir de forma errada. Não são todos que têm carisma como Jair Bolsonaro e agem de forma correta como Jair Bolsonaro. Então, até pouco tempo atrás, o Nicolas possuía essas 2 características na minha maneira de ver, né? Mas depois que Jair Bolsonaro foi sequestrado da vida pública, parece que as ações do deputado ficaram um pouco nebulosas, deixaram algumas dúvidas no ar. E eu não posso afirmar que isso aconteceu por uma estratégia política, ou por falha de conduta, ou por má fé. Eu seria aqui muito, digamos, mau caráter também se eu fizesse uma afirmação sem saber de fato, né? Mas certamente o Nicolas demonstrou estar fazendo um voo solo na política conservadora, ignorando os planos bolsonaristas que agora estão sendo capitaneados por Flávio e Eduardo Bolsonaro, já que nosso presidente está até de boca fechada, não pode falar. E essa conduta do Nicolas, obviamente, desagrada muitos dos conservadores. Talvez por isto, o carisma do Nicolas Ferreira está se apagando para muitos. Já não tem mais aquele brilho, porque já começamos a olhar sempre com aquele pé meio que atrás. Será que é isso mesmo? Será que... Ou seja, está se apagando esse carisma. E essa deve ser provavelmente a pior perda de alguém que pretende exercer uma liderança, né? Me desculpe se eu estiver falando bobagem, se eu estiver desagradando, mas é assim que eu estou enxergando o Nicolas Ferreira. Nesse momento, se eu fosse mineiro, eu mesmo não daria voto a ele, exceto se fosse ele qualquer outro de esquerda, obviamente. Mas vamos deixar no ar e deixar que o tempo mostre. Não podemos julgar antecipadamente, não podemos condenar antecipadamente, porque pode ser somente uma má impressão, pelo menos da minha parte. Espero estar errado, obviamente, né? Ok. Mas vamos ao que interessa. Eu quero começar dizendo que agora há pouco saiu a notícia que o ministro Muralha da Democracia liberou para julgamento
no Supremo Tribunal Federal aquela ação contra o Eduardo Bolsonaro, que está sendo acusado de coação no curso do processo por sua atuação lá nos Estados Unidos. Olha só que coisa, hein? Não preciso nem dizer quem foi que deu entrada no Supremo pedindo investigação contra ele. Foi o PT. PT e PSOL. Né? Agora, com essa decisão do Muralha da Democracia, o caso deve ser julgado de forma presencial. A data da análise desse julgamento, para esse julgamento, ainda não foi marcada. Mas cabe ao ministro Flávio Dino, que é o presidente da primeira turma, marcar a data. E aí me vem aquele questionamento que muitos de vocês também devem fazer. Será que o ex-xerifão tomou essa decisão agora, justamente porque o escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, que propôs aplicar a tarifa de 25% aos produtos brasileiros, também usou como um dos argumentos para isto as decisões judiciais associadas a ele, o ex-xerifão, quando impôs censuras nas redes sociais para cidadãos brasileiros com cidadania americana, que moram no território americano, e quando impôs sanções também contra as Big Techs, principalmente na rede Rumble. Agora, outra pergunta que não quer calar. Será que o plenário do Supremo Tribunal Federal não existe mais? Qual foi a última vez que os 11 ministros... 11 não, hoje são 10. Falta um para cobrir o buraco do Fujão Barroso, né? Mas qual foi a última vez que eles se reuniram para fazer um julgamento? Não? Parece que agora é só a primeira turma que julga, a turminha, né? Dino, Toffoli, né? Moraes, Carmencita, essa turminha, Zanin. Por que só eles? Tudo é julgado na primeira turma. Os inimigos dos conservadores. É só uma pergunta que fica no ar. Mas muito bem. Agora, olhando os acontecimentos diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos, a impressão que está ficando é a de um governo perdido, que passou meses criando atritos com Washington, para depois correr atrás do prejuízo quando as consequências começaram a aparecer. Depois de colocar o selo de grupos do terror nas organizações do crime aqui no Brasil, a Casa Branca elevou o tom contra o Brasil e surgiram as ameaças de novas tarifas sobre os produtos brasileiros. A reação inicial do Palácio do Planalto veio em forma de nota oficial para Washington e de culpar Flávio e Eduardo Bolsonaro, chamando-os de traidores da pátria, classificando a família Bolsonaro como falsos patriotas, que a exemplo de Joaquim Silvério, ai meu Deus, Joaquim Silvério, deveriam ser enforcados também. Sim, foi isso que ele quis dizer, em outras palavras, enquanto instigava seus militantes a pensarem no assunto. Olha só que colocação criminosa. E que a imprensa, né, tratou aí como uma falha, uma gafe. E que ninguém do Supremo ainda deu 24 horas, 48 horas, 72 horas para ele se explicar. Além disto, ele ameaçou utilizar a chamada Lei da Reciprocidade para responder aos Estados Unidos. Aí o chão tremeu. Nossa Senhora! Aconteceu um terremoto nos Estados Unidos. Washington, nessas alturas, está todo mundo indo para um bunker, com medo do que vem do Brasil. Pode não parecer, mas eu estou em gargalhadas com isto. Porque a mensagem transmitida era clara. O governo estava disposto a endurecer o discurso e demonstrar firmeza diante da maior potência econômica e militar do planeta.
Só para refrescar a memória de quem não se lembra mais ou de quem é mais jovem, digamos assim, Joaquim Silvério dos Reis não foi executado, não foi enforcado. Ele morreu de causas naturais em fevereiro de 1819, lá em São Luís do Maranhão, aos 63 anos de idade, depois de dedurar, delatar, assim como faz esse que aí está no Palácio do Planalto, depois de dedurar os inconfidentes para a coroa portuguesa. E por isso ele recebeu recompensas, incluindo o perdão de suas dívidas, e viveu sob a proteção nos últimos anos de vida. Para quem não se lembra, lá nos anos 70, 80, né, o senhor Inácio, que ainda era sindicalista, vivia andando para cima e para baixo dentro das viaturas da Polícia Federal, aquelas veraneios antigas, né, antigos veículos que já não se fabrica mais, na janelinha, com o braço na janela fumando. Tem fotos disso por aí. Quando o Romeu Otumo era diretor. E por quê? Por quê? Porque muitos diziam que ele era o chamado dedo duro. Muitos diziam isso. Um covardão, né? Assim como era Joaquim Silvério. Porque já o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, foi enforcado na manhã do dia 21 de abril de 1792, lá no Rio de Janeiro, condenado por crime de traição à coroa portuguesa. Ele que lutou pela independência do Brasil, né, foi julgado por crime de traição, por participar da Inconfidência Mineira. E depois de morto, esquartejado, né? Mas muito bem, só para lembrar. Agora, voltando ao assunto, o problema é que pouco tempo depois de gritar palavras de ordens contra Donald Trump, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a retórica do Inácio mudou completamente. O mesmo governo que falava em reciprocidade passou a demonstrar preocupação com os efeitos das medidas americanas. Foi então que o inquilino do palácio declarou publicamente, ontem à noite, que estava esperando um telefonema do presidente Donald Trump, porque existe química entre eles. Existe química. Deve ser cianeto, né? Ácido sulfúrico. Deve ser esse tipo de química, porque o ambiente não dá bom. Só não percebe quem não quer. E essa cena, obviamente, chamou a atenção, porque contrastou completamente com o discurso anterior. Afinal, quem estava preparado para responder duramente aos Estados Unidos, agora aguarda uma ligação da Casa Branca para tentar esclarecer a situação. Só que a situação piorou e muito. E o Inácio não esperava, porque ficou mais delicada quando surgiu uma nova frente de pressão americana. Porque o escritório do representante comercial dos Estados Unidos passou a defender a aplicação de tarifas adicionais ao Brasil, além daquela dos 25% já proposto, e que espera o resultado aí, espera ser sancionado por Donald Trump até 6 de julho. Mas dessa vez pode haver aí uma sobrecarga que pode variar entre 10% a 25%, ampliando ainda mais o risco para os exportadores brasileiros. E o motivo chega a ser vexatório para o século XXI, que é o não cumprimento ou falha do Brasil na aplicação de restrições à importação de produtos produzidos com trabalho forçado, para não dizer trabalho escravo, como a maioria dos produtos chineses. Junto ao Brasil, existem outras nações que estão sofrendo ou que poderão sofrer as mesmas sanções, né? Agora, com essa decisão, Washington mostra que as tarifas aplicadas
não são por questões políticas, e sim comerciais. E que desde 2025 já vinha sendo tratada com o atual governo. Não começou depois que Flávio Bolsonaro foi para a Casa Branca. Muito pelo contrário, já vinha sendo tratado. Quando o Inácio foi a Washington nessa última vez, também foi tratado esse assunto. Mas o que o Brasil fez? Nada. Fala, mas não resolve. E aí não adianta. Né? E essa decisão, que deixa claro que é uma decisão comercial, derruba essa falácia lulista de que Flávio viajou até a Casa Branca para pedir tarifas contra o Brasil. Fato é que o mandatário brasileiro fala como uma sanfona, pois vai e volta, o tempo todo. E para provar, hoje, por exemplo, durante uma reunião ministerial, o inquilino do Palácio do Planalto disse que é importante que os Estados Unidos saibam que nós não queremos a guerra. É importante que eles saibam que nós queremos construir uma narrativa verdadeira de uma relação que já duram 201 anos. Eu falo duram, mas é dura. 201 anos. Incrível uma fala desta, saindo da boca de um presidente da República. Pois não se constrói uma narrativa para a verdade. A verdade ela é ou não é. Mas como eles estão acostumados aqui no Brasil a criar narrativas, inclusive criar mentiras, como já foi declarado em vídeo por ele mesmo, ele vem com essa, de que o Brasil quer criar uma narrativa verdadeira. Não existe narrativa verdadeira. Narrativa é narrativa. O Inácio ainda afirmou que o Marco Rubio é um latino-americano frustrado e não gosta do Brasil. Vejam só a bobagem. Se ele realmente tivesse juízo, ele estaria puxando o saco do secretário de Estado americano, que impôs essa decisão de renomear os dois grupos criminosos do Brasil. Como que uma relação diplomática pode dar certo com declarações desse tipo, dessa forma? Só que diante dessa nova ameaça de o Brasil ser sobretaxado em mais 12,5%, ele então hoje recuou e prometeu rever uma decisão tomada na Assembleia da Organização Mundial da Saúde, quando o Brasil bloqueou um consenso sobre regras globais para o comércio eletrônico. Uma decisão que irritou diretamente o representante de comércio dos Estados Unidos. Agora, diante da escalada das tensões americanas com as tarifas, o Inácio sinalizou que poderá retirar o veto e aderir ao acordo. Isto é ser covardão. Isto é não conseguir manter a decisão, manter a palavra. Tomou uma decisão lá atrás, se sentindo grande, bloqueando o desejo americano, e agora, quando o cinto aperta, ele diz que vai rever, vai retirar a sanção. Num português bem mais escrachado, me permitam, por favor, eu não gosto muito de usar esses termos, mas ele abriu as pernas para os Yankees, como eles gostam de dizer, para os imperialistas. E o que sobra disso tudo é a certeza de que um mero senador da República, um outro fazedor de hambúrguer na Flórida e um blogueiro possuem mais influência sobre o presidente americano, presidente da maior potência mundial, em 10 minutos de conversa no Salão Oval, como dizem os blogueiros da imprensa oficial, do que ele, presidente da República, que ficou durante 3 horas reunido com Donald Trump e sem explicar o tamanho da bronca que levou, a ponto de sair pelas portas do fundo, saindo correndo. Depois dessa série aí de vexames,
petista, obviamente. O que aconteceu? Os deputados do PSOL e da Rede Sustentabilidade foram correndo lá no puxadinho da PGR, todos saltitantes como serelepes famintos, para pedir apuração da atuação do senador Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Eles afirmam que o senador teria atentado contra a soberania nacional ao solicitar ao governo norte-americano a classificação das facções criminosas, né, como organizações do terror. Esse requerimento foi apresentado aí e assinado por uma turma que mais me lembra atores do Zé do Caixão. Quem não se lembra do Zé do Caixão, hein? Tinha uma turminha, uns artistas que, pelo amor de Deus, hein, não eram nem da última prateleira, ainda nem tinham subido prateleira alguma. É o que parece essa turminha aí, como a tal da Mexona, a tal da como que é o nome? Da Sâmia Bonfim. Essa turminha aí não vale o que veste. Mas para sair correndo pedindo sanções e a PGR aceitar, basta isto. Por isso hoje o Moraes abriu, né, liberou o inquérito na primeira turma para julgar o Eduardo Bolsonaro. O inquérito que foi solicitado ao PGR da mesma forma. PT e PSOL que foram lá pedir para que o PGR investigasse. Esse é o modus operandi deles. É assim que eles agem. Depois, não venham dizendo que não é tudo premeditado. Muito pelo contrário. É para lá de premeditado. Já é regra. Já é lei. Tudo que a direita fizer vai para o STF. Tudo que a esquerda faz passa batido, com a imprensa passando pano, né? Como uma proposta de enforcar os Bolsonaros. Esse é o Brasil que nós temos nesse momento, por isso que estamos encalacrados. E a situação tende a piorar daqui por diante. Essa que é a verdade. E eles vão pagar o preço pelo que estão fazendo. Os brasileiros vão pagar o preço juntos. Mas isso vai custar, sim, o fim desse partido das trevas, o PT. É nisso que nós apostamos. E é o que acreditamos. Não é isso? Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, sinceramente. Deixem aí os likes se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, tornem-se membros. Ajude o Terra Brasilis tornando-se membro. Né? R$ 1,99, R$ 4,99 ou R$ 7,99. É uma pichincha. Aqui não tem inflação. O valor é sempre o mesmo, ok? Espero que vocês tenham um final de noite muito bom, excelente. E desejo encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.